Olá, colegas e colegas do Ministério Público do Estado do Paraná. O meu nome é Timothy Aragon Rehmann, sou atualmente promotor na comarca de Campina da Lagoa, no nosso oeste paranaense, e hoje vou conversar um pouco com você sobre o meu artigo intitulado Nova Lei de Abuso de Autoridade, Taxatividade e Vagueza Normativa, uma análise a partir da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Overbrecht Doctrine, da doutrina norte-americana da Suprema Corte norte-americana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito pela escola para a gravação desse vídeo na figura do nosso querido colega Eduardo Câmbio. E já adentrando ao tema do artigo, o artigo ele trata basicamente da nova lei de abuso de autoridade em um cotejo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e para aferir se os tipos penais da nova lei de abuso de autoridade, ou ao menos alguns desses tipos penais, eles passam no chamado duplo crivo ou duplo controle, quer dizer, o controle de constitucionalidade e o controle de convencionalidade. Bom, então esse trabalho ele vai ser apresentado a partir de três perspectivas. Primeiro, a perspectiva da constitucionalidade ou não dos tipos penais, alguns dos tipos penais da lei de abuso de autoridade, da nova lei promulgada pelo Congresso Nacional. Depois, analisaremos a questão a partir da jurisprudência internacional de direitos humanos, ou seja, a partir de um controle de convencionalidade, e também veremos um pouco da temática a partir do direito comparado, notadamente a partir da Overbrecht Doctrine, ou doutrina do hiperdimensionamento idealizada nos Estados Unidos da América. Bem, na introdução do meu artigo, eu falo um pouco sobre como a nova lei de abuso de autoridade foi aprovada e alguns vícios que haveriam até mesmo de forma na aprovação dessa nova lei de abuso de autoridade, como o requerimento de líderes que não foi observado na Câmara dos Deputados, o baixíssimo grau de discussão democrática na aprovação da nova lei de abuso de autoridade, uma vez que esse diploma penal foi aprovado na calada da noite, uma votação relâmpago, por assim dizer, ou seja, não houve um amadurecimento necessário para com a sociedade brasileira acerca desses novos tipos penais da lei de abuso de autoridade, mas também reconheço na introdução do meu artigo que a antiga lei, a lei 4898 de 65, ela realmente estava desprovida de uma eficácia social e ela era uma lei que necessitava de uma atualização. No entanto, em minha singela opinião, essa atualização ela foi feita de uma forma equivocada, sem uma maior discussão com a sociedade e também a partir de alguns tipos penais que têm um conteúdo ou uma indeterminabilidade semântica exacerbada, excessiva. Não por acaso, essa lei ela foi objeto, então, de algumas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, pelo órgão de classe do Ministério Público, dos magistrados, dos delegados de Polícia Federal, tendo em vista esses vícios, sejam eles de forma, sejam eles de conteúdo material. A partir daí, termos inseridos nos tipos penais da nova lei de abuso de autoridade, como manifestamente descabida, abre aspas e fecho aspas, abre aspas, sem justa causa fundamentada, fecho aspas, exacerbadamente excessivo e manifestamente em desconformidade, foram utilizados pelo legislador na tipificação de delitos. Ou seja, esses termos que possuem uma vagueza normativa, uma indeterminabilidade semântica muito grande, eles acabam causando uma espécie de efeito resfriador nos indivíduos da sociedade, uma vez que a interpretação sobre a consumação ou não desses delitos ficaria ao bel prazer do intérprete, o que é vedado pela nossa legislação, pelo nosso ordenamento jurídico e também no direito comparado, tendo em vista o princípio da legalidade na sua vertente da taxatividade. Bem, falando um pouco, então, da vertente da taxatividade, eu sigo adiante no meu artigo com um tópico chamado Legalidade Penal, Taxatividade e Teoria do Duplo Controle. Em um primeiro momento, eu coloco no meu artigo
algumas considerações acerca do princípio da legalidade, que é a pedra de toque aí do direito penal, a garantia de que não há crime sem lei anterior que o defina. E, além disso, um dos conceituários do próprio princípio da taxatividade, da legalidade, perdão, é a taxatividade, que é aquela lei certa, a lei que não pode ser demasiadamente indeterminada. E, a partir daí, eu proponho em meu artigo a análise desses tipos penais a partir da chamada teoria do duplo controle, que foi idealizada pelo professor André de Carvalho Ramos, procurador regional da República e professor da Universidade de São Paulo, da USP, na qual, para que uma norma tenha validade no ordenamento jurídico brasileiro, ela precisa passar ao menos por dois crivos. O crivo da constitucionalidade, é dizer, estar em conformidade com a Constituição, e o crivo da convencionalidade, estar em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos e com o arcabouço normativo da proteção internacional dos direitos humanos, a qual o Brasil aderiu voluntariamente, sejam os tratados, seja a própria jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembro no meu artigo também que o princípio da legalidade é um princípio que possui matriz constitucional, pois está previsto no texto da Constituição, e também matriz convencional, já que está previsto em diversos tratados internacionais de direitos humanos. Cito aqui dois deles, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e também a Convenção Americana de Direitos Humanos, popularmente conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. A partir daí, eu coloco em meu artigo que a própria Procuradoria-Geral da República, na DPF 320, já se manifestou encampando a teoria do duplo controle e adotando, então, essa ideia de que para que uma norma seja válida em nosso ordenamento jurídico, ela precisa passar por essas duas etapas. Nada adianta que ela passe pela primeira etapa, a constitucionalidade, e seja inconvencional, viole o arcabouço normativo de direitos humanos. E também nada adiantaria ela passar pelo arcabouço do controle de convencionalidade e não passar no teste de constitucionalidade. Bem, superado esse ponto, eu vou para um terceiro trecho do meu artigo que se chama Vagueza Normativa, Tipificação Penal de Condutas e Entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse ponto aqui, eu analiso alguns precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, cito para vocês alguns casos, como o caso Castillo Petruzzi versus Peru, Ricardo Canese versus Paraguai, enfim, diversos casos em que a Corte Interamericana fala o seguinte, abro aspas para o entendimento da Corte no caso Castillo Petruzzi. A Corte entende que na elaboração de tipos penais é preciso utilizar termos estritos e unívocos, que delimitem claramente as condutas puníveis, dando pleno sentido ao princípio da legalidade penal. Isso implica em uma clara definição da conduta incriminada, que fixe seus elementos e permita distingui-la de comportamentos não puníveis, de condutas ou condutas ilícitas sancionáveis com medidas não penais. A ambiguidade na formulação dos tipos penais gera dúvidas e abre campo ao arbítrio da autoridade, particularmente indesejável, quando se trata de estabelecer responsabilidade penal de indivíduos. Então, percebam aqui que a Corte é totalmente favorável à taxatividade penal, ela reconhece essa vertente do princípio da legalidade e que me parece que foi violada aí na nova lei de abuso de autoridade, já que ela utiliza termos muito vagos, muito indeterminados. Ao analisar o caso Baena Ricardo versus Panamá, a Corte fala o seguinte, quanto ao princípio da legalidade, a Lei 25, que era uma lei do Panamá, continha um preceito muito amplo e impreciso sobre comportamentos ilegais, cujo características comportamentais não foram prontamente estabelecidas e especificadas e que apenas caracterizam sobre o conceito de participação em atos contrários à democracia. Vejam, então, que a Corte possui uma jurisprudência totalmente contrária a essa questão de tipificação de delitos penais de forma com uma vagueza normativa indeterminada. É o que a doutrina penal, embora eu não seja um estudioso do direito penal, mas sim do direito constitucional e dos direitos humanos, vem chamando aí de crime de hermenêutica, já que fica ao bel prazer do intérprete a consumação ou não, a subsunção do fato à norma, que me parece que é o caso de alguns tipos penais da lei de abuso de autoridade. No mesmo sentido, o caso Ricardo Canese versus Paraguai, e por fim também o caso Kimmel versus Argentina, no qual a Corte também refuta essa ideia aí da indeterminabilidade penal em tipos penais
com fulcro sempre, à luz sempre da taxatividade penal, no artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos e também, no nosso caso, aí, da Constituição Federal de 1988, que prevê também o princípio da legalidade. Já me encaminhando, então, para o final da nossa apresentação, eu inauguro um tópico aqui no meu artigo, que é vagueza normativa, taxatividade penal, Suprema Corte Norte-Americana, uma breve síntese da Overbreak Doctrine. Essa Overbreak Doctrine, ou também chamada de doutrina do hiperdimensionamento ou do alargamento de tipos, foi uma doutrina que propõe, em síntese, pelo direito norte-americano, a impossibilidade que determinadas condutas sejam sancionadas e reprimidas de forma indeterminada. Isso é também chamada de doutrina da largueza excessiva ou da superamplitude nos Estados Unidos da América. Pois bem, esse ponto eu não vou me aprofundar muito, sem mais delongas acerca desse ponto, mas eu concluo que, em especial, os artigos 25, 27, 30 e 36 da nova Lei de Abuso de Autoridade violam tanto a taxatividade penal prevista na Constituição a partir do princípio da legalidade, quanto ainda o artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, o princípio da legalidade a partir do controle de convencionalidade e também a partir de uma perspectiva do direito comparado, do direito estadunidense. Eu concluo que a Overbreak Doctrine refutaria também, não admitiria a previsão de tipos penais excessivamente alargados e hiperdimensionados, como me parece o caso aqui da nova lei de abuso de autoridade. Então, eu analiso esses tipos penais, que são os tipos do artigo 25, 27, 30 e 36, que prevêem essas questões com aqueles termos que eu já me referi no começo da exposição, sem justa causa fundamentada, enfim, esses tipos penais excessivamente alargados. E para chegar à minha conclusão, eu concluo então que esses tipos penais referidos anteriormente, eles violam, portanto, o princípio da legalidade, seja na sua matriz convencional, seja na sua matriz constitucional, ou seja, determinados tipos penais da nova lei de abuso de autoridade, como esses que me referi, artigo 27 da nova lei de abuso de autoridade, artigo 30 da nova lei de abuso de autoridade, artigo 36 da nova lei de abuso de autoridade, eles não passam pelo teste de constitucionalidade e sequer pelo teste de convencionalidade, sendo normas que devem ser expurgadas do nosso ordenamento jurídico mediante o controle de constitucionalidade e, além disso, paralisadas mediante o controle de convencionalidade. Certo? Então, pessoal, minha conclusão é nesse sentido. Agradeço a oportunidade da escola em disponibilizar esse espaço para que eu expusesse o meu artigo. Concluí, portanto, que determinados tipos penais da nova lei de abuso de autoridade são tão amplos, são excessivamente vagos, excessivamente hiperdimensionados, que deixam o seu raciocínio lógico subsuntivo sempre ao bel prazer do intérprete que está diante de uma situação, o que caracteriza o chamado crime de hermenêutica e não estaria de acordo, seja com a jurisprudência nacional, a partir de um cotejo com o princípio da legalidade na sua vertente da taxatividade, seja com a jurisprudência internacional, não passando pelo duplo crivo, pelo duplo controle, não passando por uma filtragem constitucional e sequer por uma filtragem convencional, e também fiz uma análise a partir da Overbreak Doctrine, da doutrina do hiperdimensionamento da Suprema Corte Norte-Americana, que também, se esses tipos penais estivessem lá previstos nos Estados Unidos da América, certamente seriam refutados aí pela doutrina do hiperdimensionamento. Um abraço a todos e obrigado pela escola novamente, ao colega Eduardo Cambi, por abrir essa oportunidade para que nós expuséssemos aqui o nosso artigo, eu e os outros colegas, dessa querida obra intitulada Abuso de Autoridade, que conta com artigos de promotores do Ministério Público do Estado do Paraná e promotores do Ministério Público de Minas Gerais.